Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui, né? Tão bom saber que nós vencemos esse dia. Olha que esse dia meu não foi fácil. Foi verdade. Mas Deus dá graça, né? A minha neta, a noite inteira, ela estava bem. E a mãe dela, então, ficou lá na loja dela. E então não pôde cuidar da filha e a filha foi mandada para a avó. E muita febre, chegou assim 40 graus de febre e não abaixava, deu uma medicamento, não abaixava. Mas enfim, é algo que de repente tem que passar. Meu Deus, e a gente tem que ser firme, né? O médico então não contasse para ela, porque os médicos hoje chegam e contam mal. E o que eu acho certo, né? Mas no caso ela tem uma depressão assim profunda. Então, se ela soubesse da situação, ela não ia conseguir sair dessa. Então, por essa razão, a filha achou por bem e alguns dos familiares ocultar isso dela. Mas eu olho assim para ela e eu vejo a mão de Deus. Porque no meio de tudo isso, ela passou pelas águas, né? Se entregou a Jesus. Então, a gente sabe que agora está na mão dele. Que ela se entregou para ele e cumpriu o primeiro mandato, que é o batismo, né? E eu tenho meu outro sobrinho também, que é o filho da irmã mais velha. Ele está com câncer na garganta. E também tenho visto a mão de Deus. Tem dia que ele fala, tia, não desce nem água. Mas a gente fala, tenha fé. Tenha fé. Mas é um sofrimento. É um sofrimento de ver a pessoa numa situação dessa. E tem hora assim que você pensa, você fala, eu vou fazer uma oração diferente. Sabe aquela oração que você coloca diante de Deus, Senhor, se o Senhor tem cura, cura. Se o Senhor não tem, entra com providência. Porque é complicado. E isso tudo atinge, né? Eu falo que enfermidade numa casa, ela atinge a todos. Mas é por isso que nós estamos falando aí na campanha do embaraço. E é por isso que a palavra de Deus fala, aleluia, não sei se a Paulinha vai pôr aí na tela, Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 26. Olha o que fala. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. É por isso que, às vezes, o mundo não aguenta passar tempestade. E, normalmente, nós, cristãos, nós entramos num caminho de não aceitar a tempestade. Mas tem tempestade que realmente a gente ora e pede para o Senhor repreender. E tem tempestade que nós vamos ter que passar. Porque nós não somos melhores do que os nossos irmãos, os mártires da fé, que passaram por tempestade, mas saíram do outro lado cantando o hino da vitória.
Agora, a diferença de nós passarmos é essa aqui. É quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a gente não se embaraça com qualquer coisa. A gente chora, porque somos humanos. Às vezes a gente fica abatido, porque é natural. Mas uma coisa a gente não entra no caminho da amargura. Esse é o perigo. Entrar no caminho da amargura. Imagina que quando eu não conhecia Jesus, eu tinha um pensamento que eu creio que não era meu, mas era um pensamento do inimigo na minha mente, que ele dizia que eu tinha nascido para sofrer, que a minha família nasceu para sofrer, que nós nascemos para ter uma vida limitada, uma vida terrível. E por muito tempo ele conseguiu manter esse pensamento na minha cabeça, a ponto de chegar dia que você amaldiçoa até o dia que você nasceu. Mas aí quando você vem para Cristo e começa a dar crédito na palavra dele, começa a aprender com ele, que tem palavras de vida eterna e tem palavras e conselho para você se sair bem aqui nessa terra, aí a coisa muda. E aí então nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. E isso é muito importante. E isso confunde o mundo. Porque às vezes nós passamos lutas e tem muitos que ficam de longe. Não pense você que não tem gente de olho em você, não. Está todo mundo de olho em você. E a gente passa por luta, por tempestade, e tem alguns que ficam torcendo para você cair. É verdade. Mas tem um céu inteiro, aleluia, comandado por Deus e através do Espírito Santo, que fortalece a minha vida e a sua vida, e a chuva vem, a tempestade vem, ela bate na parede da sua casa, o vento assusta, a água é forte, mas você está lá dentro da sua casa falando: Senhor, eu creio na tua palavra, eu sei que eu estou guardado pelo Senhor. E a Bíblia chega a dizer que eu e você é como a menina dos seus olhos. Quem é que tem poder para tocar na menina dos olhos de Deus? Não tem poder. Mas a parte que cabe a nós é aquela. E aquele que ouve essas minhas palavras e guarda no coração. Tem uns que ele diz assim, ó: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, mas eu e você tem guardado ela no coração. Mas aquele que ouve e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vai lá na praia e constrói alguma coisa. A hora que o mar der aquela revolta, que a maré subir, ele vem assim, ó, com 2 vindas de maré, leva tudo que você fez. E aqueles que estão de olho, fica pasmado. Nossa, mas eu pensei que ela ia cair, eu pensei que ela ia parar, eu pensei que ela ia morrer. Mas como diz aquele hino da Rose Nascimento, avisa lá que eu estou de pé, porque aquele que me sustenta não dorme. Engrandecido é o nome do Senhor. Esse é um dos maiores situação que poderia nos embaraçar. Só não embaraça porque a gente tem cumprido e guardado a palavra de Deus no nosso coração. E faz a diferença, né?
É interessante que às vezes você assiste umas coisas, porque nós cristãos nós temos uma vida de trabalho, uma vida tem um momento de lazer, e nós não somos robôs. Não é porque nós somos cristãos que somos robô. Eu gosto de ler um livro, muitas das vezes. Quando eu não estou lendo um livro, eu estou estudando a Bíblia. Quando eu não estou fazendo nenhum no outro, eu assisto um filme. E daquele filme eu extraio alguma coisa para aprender com aquela situação, né? Então eu estava vendo um determinado filme aonde a pessoa, para sair no campo, para buscar seu alimento, buscar água e tudo, ela tinha que sair amarrada numa corda, ligado numa casa. Ligado naquela casa. Se ela se desprendesse daquela corda, ela estava sujeita ao mal. E um dos meninos ali não acreditava que existia o mal. Mas o dia que ele ficou sem a corda, ele teve a oportunidade de se deparar com o mal. E assim somos nós, né? A Bíblia diz que a minha vida e a sua vida é como um fio de prata, né? É um fio. A missionária Elza estava falando que Deus preparou, os passarinhos nos encanta, a natureza nos encanta. Muitas das vezes nós temos tantas aflições aqui na terra, mas a hora que fala de morte, ninguém quer morrer. Ninguém quer. Por quê? Por causa dos laços familiares, do laço de amigos. É muitas coisas que tentam nos prender aqui. Mas a nossa vida é um fio. E é por isso que nós temos que estar aqui, ó, dentro dessa casa, que é edificada sobre a rocha, e a nossa rocha é Jesus. Então, esse é um dos embaraços, né? Que muitos, às vezes, por que muitos, às vezes, até está dentro da igreja, e se embaraça com tudo, porque não guarda a palavra de Deus no coração, não as cumpre. E não adianta ser eu, você, é como nós costumamos dizer, pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, pastor não vai salvar as ovelhas, e isso é uma coisa individual. O pastor não tem poder de abrir sua mente ou seu coração e pôr a palavra de Deus lá dentro. Ele foi chamado para instruir, para ensinar. Mas a salvação ainda é particular. Quantos pastores que, né, dão tudo de si, vamos dizer, uma igreja de 100 membros. Aí vem um arrebatamento, 30 sobe, 70 fica. E ouviu a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Mas a diferença foi guardar a palavra no coração. Não se embaraçou com as coisas deste mundo. Fez de Jesus o seu alicerce, a sua esperança, o seu socorro. Se entregou de corpo, alma e espírito ao Senhor, né? E é interessante que esses dias Deus usou a pastora Rita para confirmar algo no meu coração, que é o último elo da campanha, tirando os embaraços. É sobre confissão. Eu acho que ela nem lembra. Mas é uma das estratégias poderosas da igreja. Seja para crente ou seja para aquele que está chegando agora, é confissão. Esse é o primeiro passo para desembaraçar a vida espiritual. Põe para mim aí, Paulinha, por gentileza, Romanos, capítulo 10.
Glória a Deus. Pode pôr o 8, 9 e o 10. Mas que diz é uma pergunta. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos usar um exemplo aqui. A pessoa tem vício na droga. Seja lá cocaína, heroína, canabinol, seja lá o que for. Ou podemos pegar alguém que é alcoólatra. Ou podemos pegar alguém que tem o vício do tabagismo. Essa situação, esses vícios consomem aquela pessoa. Esse vício é colocado acima da esposa, acima dos filhos, acima dos pais, acima da sociedade, na vida da pessoa. Enquanto essa pessoa não chegar diante de Deus e falar assim: olha, Senhor, me perdoa, porque eu entrei no caminho, e ele cita o vício, e eu tenho amado mais esse vício do que a mim mesmo. Olha, Senhor, eu entrei no caminho desse vício, e eu tenho amado esse vício mais do que a minha casa, a minha família. Eu abandonei tudo por esse vício. Então, quando ela começa a confessar com a sua boca e crê no coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ela entra no caminho da salvação e da justiça eterna. É o primeiro passo. E esses dias o Senhor colocou isso no meu coração. Não existe uma palavra específica que possa ser pregada para a igreja. A Bíblia diz que toda palavra é proveitosa, em 2 Timóteo 3,16. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar palavras que vai trazer salvação, que vai trazer, levar nós à confissão, arrependimento, e que vai nos levar também à salvação eterna. Esse é o primeiro passo. Por que muitos vêm para o Senhor Jesus e de repente se vê embaraçado num vício de novo? Porque não teve a coragem, enquanto a pessoa não admitir que ela está amando o primeiro vício, sendo que a ordenança de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus amar a nós, que é uma pessoa que entra nesse caminho, ela já não se ama mais. Se ela não se ama mais, ela não vai ter condição de amar a Deus. Mas quando ela põe para fora, é como se você tivesse comido alguma coisa e aquela coisa fez mal para você, e você, para melhorar, para você sair daquele mal-estar, para sair daquela luta, você vai lá no banheiro, enfia o dedo na garganta para pôr para fora. Assim é as coisas espirituais. Tirando o embaraço. E não é um bicho de 7 cabeças, irmão João. Não é nada sensacional que o Senhor manda nós fazer. Sabe quando Jesus chega naquele poço lá em Samaria, que aquela mulher, pelos pecados dela,
pela vida pecaminosa que ela levava, ela nem ia buscar água a hora que todas as mulheres estavam buscando. Ela ia numa hora que não ia ninguém. Quem que quer enfrentar o sol do meio-dia? E ela ia buscar justamente nessa hora para não ter que deparar com ninguém. E ali ela começa a dialogar com Jesus e conversa vai, conversa vem, o Senhor tirando a água do poço da alma dela. E quando ele fala assim, mulher, vai lá buscar teu marido. Ela disse, não, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem, porque o que tem agora não é teu. Então ela traz uma verdade da vida dela. Ela não mentiu, ela podia ter falado, não, espera aí que eu vou buscar ele. Mas como o dono da verdade estava diante dela, o coração dela foi movido para ela confessar, tirar aquilo que estava embaraçando, engasgando ela e disse, não, eu não tenho marido. Disseste bem. Né? Tiveste 5, tiveste 6, tiveste 7, mas o que tem agora também não é seu. E o que aconteceu com ela? Foi a primeira missionária que saiu falando que ela teve um encontro com Jesus. Então, igreja, isso é um ensinamento, não meu, mas da parte de Deus para nossas vidas. Não adianta ficar orando, a pessoa vai ter que confessar com a sua boca. E que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro que desceu à sepultura e subiu dela, ressuscitou. E aqueles que crêem nele hão de ressuscitar com ele. É o primeiro passo. Não tem outro caminho. A palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela não tem meio termo. Ou ela é ou não é. Porque ele diz que se ficar no meio do caminho, isso é procedência maligna. Ou é ou não é. Então são embaraços, são situações e dá um desgaste muito grande às vezes na gente. Que nem eu falei, né, ali para o meu sobrinho. Falei, João, faz uma confissão, você e Deus. Confessa para ele que você passou a sua vida amando a bebida, amando o cigarro, mais do que a sua mãe, mais do que a mulher que você teve, mais do que o seu filho. Faz confissão ao Senhor. Ele não vai te condenar, pelo contrário, ele vai trazer salvação para a sua vida. Né? Então são coisas na vida da gente que tenta nos embaraçar. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo, escreveu segundo São Lucas, no capítulo 11, e no versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos, eles, pois, serão os vossos juízes. Olha que interessante, agora põe para mim aí, Paulinha, Deuteronômio 23, o versículo 13 e 14. E entre as tuas armas terá uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar, e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Você pode ter o que você quiser de ferramenta. E isso, trazendo para os dias de hoje, ninguém vai mudar essa palavra.
Ah, mas é do Velho Testamento. Ninguém vai mudar ela. E ela valeu naqueles dias e vale hoje. E se Jesus não voltar, vai valer daqui 1000 anos também. Então, Satanás era chamado Senhor das Moscas. Ele é chamado Senhor das Moscas. Então, a mosca, ela é nojenta. Aonde ela senta, ela contamina. E é por isso que o Senhor nos dá essa palavra, para a gente vigiar com negócio de mentira. É uma mentirinha aqui, é outra mentirinha ali. E quando nós mentimos, nós temos que ter consciência que o pai da mentira é Satanás. Então vai contaminando as conversinhas, sabe? Por isso que isso entra mentira, isso entra fofoquinha, isso entra mexeriqueiros. Fala uma coisinha aqui, fala outra coisinha ali. Fala uma coisinha do irmão hoje, amanhã fala outra. Quando vê, contaminou o coração da igreja. E é por isso que o Senhor diz assim, o Senhor tem prazer de andar no nosso arraial. Foi Ele que falou. Ah lá, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Mas tem que ter a pá. Foi uma ilustração que ele deu. Porque tem gente, até o século 21, que parece que ele não nasceu para viver no meio dos outros. Pessoas sujas, pessoas que não têm respeito pelo seu vizinho. Sabe, pastor, aqueles que tem cachorro, mas deixa um mês o quintal sujo e aquilo atrai mosca. Deixa o lixo amontoado no quintal, aquilo atrai rato, atrai barata. E você é vizinho dele, você acaba pagando o preço. Aquelas pessoas que não quer mais um móvel, em vez de pegar, contratar alguém e levar no ponto de apoio, não joga lá no meio da rua. Falta de respeito para com o outro. E o Senhor falou, ó, no meio do arraial eu vou andar, mas eu não quero ver sujeira. Porque nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus limpo. Ele ama a limpeza, tanto espiritual como a terrena. Ele criou tudo isso aqui para nós, mas para a gente usar com zelo, tratar com zelo, tratar com respeito os animais. Um dia passou um homem lá na minha porta, e ele bateu o palmo e falou, a senhora não quer podar a árvore? Aí eu falei assim, ó, e ele falou, eu estou precisando trabalhar. Eu me compadeci dele, entrei lá para o fundo e falei, pode cortar. Quando eu saí lá fora, eu assustei. Ele enfiou o facão, deixou a pobre da árvore um toco. Aí eu olhei para a cara dele e falei, moço, o senhor não sente nada no coração de deixar a árvore nesse estado? Ele falou, eu não. Maneira de ver. A árvore tem vida. A árvore projeta oxigênio para mim e para você. A árvore projeta sombra para mim e para você. Então, tudo que Deus criou é para tratar com respeito. Inclusive, essas situações que Ele está falando da pá. Você pode ter a ferramenta que você quiser, mas tem uma pá na sua vida. Aquilo que saiu, que pode trazer uma contaminação, que pode afetar todo mundo ou a você mesmo, enterra. Cuida. É como ele está falando, enterra os mexericos, enterra as fofoquinhas, guarda a sua língua, para não se tornar um embaraço.
né? Então são conselhos assim da parte de Deus que transforma a nossa vida. Exatamente. E às vezes, é que nem ele fala assim, da onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Ele não faz a pergunta? Vem de nós mesmos. Às vezes dentro de casa acontece uma situação que era uma coisa bobinha, fácil de resolver. Não, mas se eu não fizer uma tempestade dentro do copo d'água, para mim não está bom. Sabe aqueles maridos bravos que chega e fala, grita com a mulher, e fala mal da mulher, e bate nos filhos? Era uma coisa para sentar, conversar, resolver, e faz uma tempestade dentro do copo d'água. Por quê? Porque a nossa natureza é essa. E se Jesus, pelo Espírito Santo, não intervir na minha mente, na minha natureza, eu e você estamos perdidos. Nós vamos passar a vida em pelejo. E sendo que Ele sempre quer trazer paz, né? Exatamente. É, né? E depois é que nem eu, igreja. Quantas vezes eu discutia ou criava uma situação difícil, se bem que, graças a Deus, a vida inteira, a gente sempre foi muito de pedir perdão um para o outro. Meu falecido. Mas tinha coisas que, às vezes, eu questionava ele e não tinha razão para aquilo. Para que fazer isso? Por isso que hoje eu posso dar um conselho nessa parte de situação, porque eu passei por isso. E depois que passa, você para e fala, mas por que eu fui falar isso? Por que eu fui questionar? Podia ter deixado passar. E tem umas coisas que dá tempo. Graças a Deus, eu e ele, às vezes a gente saía faísca, porque todo casamento, de uma forma ou de outra, tem. Mas o importante é sentar depois e falar, me perdoa. Eu não devia ter falado, eu não devia ter feito. Hã? Exato. E não se trata, não é só o amadurecimento, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Né? Então a Bíblia nos dá assim várias situações que tiram o embaraço da nossa vida. Paulinha, põe para mim, por gentileza, aí, Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo, ou o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Você sabia que a Bíblia fala, que é o que nós lemos agora, vou falar numa linguagem simples para todo mundo entender, é mais fácil eu e você fazer um conjunto, um quarteto, uma quadrilha, sei lá o quê, e falar assim, vamos tomar São José do Rio Preto. E às vezes a gente toma. Mas ele diz que a gente não consegue controlar o nosso espírito. Você já pensou nisso? Como que a gente tem um espírito, às vezes, indomável? É só o temor. É melhor aquele que tarda em ficar irado do que o poderoso. Pode ter muito poder, mas se irar com facilidade, que valor tem? Então, melhor é aquele que tarda. Sabe quando a pessoa está te afrontando e você fecha os olhos e fala assim, Jesus, tenha misericórdia. 2, Jesus, me dá graça. 3,
Não, até 100. Enche a boca d'água, é isso aí. É isso aí. Provérbios 17, 13. É tudo o embaraço que o Senhor está tirando da nossa vida. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Ingratidão. É igual Deus. Você lembra do primeiro dia que o pastor Edmo pregou? Que ele falou assim, ele deu testemunho e falou assim, não, hoje saiu da igreja, não quero mais saber desse negócio de igreja. E foi para casa, e fechou a porta, e ligou o rádio, e pôs na música mundana, mas quando ele estava procurando a rádio, entrou uma situação no rádio que falou assim, o que foi que eu fiz para você? Deus perguntando, você vai me deixar por quê? O que foi que eu fiz para você? Que mal que eu fiz para você? Quando foi que eu desejei mal para você? Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Deus quer se achegar. Deus só tem o bem. E você paga ele com o mal, então você está pedindo para o mal não sair de casa. É simples assim. O pastor Paulo está te fazendo bem, e você paga ele com o mal não vai apartar da sua casa. Aí o ser humano que não conhece a Bíblia, que não conhece as Escrituras, que Deus é esse que deixa essa situação acontecer? E nem está aqui para aprender. Quantas pessoas já chegou para mim e disse assim, se Deus existisse, não tinha tanto mendigo na rua. Por que tem tanto mendigo na rua? Porque eles se entregaram. Porque não adianta Deus se apresentar a mim e eu não me levantar e tomar posse. Eu tenho que reagir a esse encontro com Deus. Foi o que aconteceu comigo. Deus me pegou lá, viciada em jogos, bêbada, e fumava, e de vez em quando um baseado. E quando ele se apresentou a mim e começou a abrir para mim o que ele tinha para a minha vida, eu tomei posse. Aí eu comecei a clamar, falei, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero ter um futuro desse. Não quero. E aí então, era ele de cima me olhando e eu aqui embaixo reagindo. Confessando. Foi confessando. Senhor, eu não queria beber, mas eu não consigo ficar sem. Confessando. 2, 3 horas da manhã, sentada no degrau que tinha na porta da minha sala, olhava para o céu e eu falava, Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida. E ele achou graça. E tem mais, igreja. Depois de muito tempo, é um testemunho, não façam, cada um tem uma fé. O que você ouve de testemunho, que nem uma vez uma irmã falou assim, eu comprei uma casa sem dinheiro. Ela teve fé para isso. Isso não significa que, não, se a irmã comprou uma casa sem dinheiro, eu também vou comprar. Não, cada um tem uma fé, é o que a Bíblia diz. Cada um tem uma fé. E aí depois que tinha passado tudo, eu falei, eu quero ver verdadeiramente se eu estou liberta. E eu peguei lá o copinho e
choque. Saí, quando entrou, não foi nem tentar Deus, eu queria saber se eu estava liberta. Caiu na boca, eu falei, meu Deus, como que eu bebi tanto tempo esse negócio? Ô, coisa ruim! Coisa ruim. O cheiro do cigarro hoje embrulha o estômago. Então, igreja, é assim, é confessando, né? Provérbios 17, 22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A Bíblia diz que a tristeza na presença do Senhor salta de... O coração alegre é como um remédio. Isso é saúde física para nós. É o que o Senhor está ensinando. Agora, tem pessoas que vivem entristecidas. Nada está bom. Pessoas que comiam ovo não estava bom. Hoje come picanha não está bom. Mas o espírito abatido, a tristeza, seca até os ossos. Então, isso é estado de espírito. É por isso que o Senhor diz, contentai-vos com o que tendes. Não significa que o Senhor vai fazer você prosperar. Mas se é hoje, é o que tem, é isso para hoje. Amém. E chega amanhã, o que tem para amanhã, que é o dia chamado hoje, é hoje. Amém, glória a Deus. E assim vai. Mas não se entristecer, se amargurar, levar sua alma num estado de que nada tem graça. Você não vê o favor de Deus em nada. Eu falo isso porque eu sei de onde o Senhor me tirou, igreja. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, o espírito abatido, ou seja, a tristeza, seca até os ossos. Agora, essa saúde está na mão de Deus ou está na minha e na sua? Na minha e na sua. Porque a receita dele já está aí. A promessa dele já está aí. O caminho dele já está aí. O coração alegre é como um bom remédio. Então, Senhor, o meu coração hoje está alegre. Por esse dia que o Senhor deu, foi tribuloso, não foi fácil, foi difícil. Mas glória a Deus. Com esperança de que amanhã vai ser melhor. Mas não me abater, me amargurar. Morrer aos poucos. Tem gente que morre aos poucos. Hã? A depressão. Depressão. Nós já vamos terminar. Provérbios 18, 19. Por gentileza. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Igreja, nós temos que ter um cuidado para não ofender os irmãos. Se possível, nós temos paz com todos. Mas o que cabe a nós a não ofender o nosso irmão, porque diz que é mais difícil conquistar ele do que uma cidade forte.
Porque não é todo mundo que tem um coração aberto para perdoar. Né? E ficar contendendo, são como os ferrolhos de um palácio, é reforçado. E aí, Paulinha, Provérbios 19, 19. E se tem um irmão ofendido, muitas coisas ficam retidas no reino espiritual. Esse é o perigo. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu livrares, ainda terá que tornar a fazer. Você já lidou com pessoas de mau gênio? Pessoas tupetudas, que não aceita conselho, não aceita correção, ela não aceita nada. Ela tem uma língua assim afiada que para ela abrir e ferir os outros é daqui para ali. O homem de mau gênio. E isso tem uma consequência. E ele tem que passar pela consequência. Porque se eu e você livrar ele, você tem que tornar a fazer de novo. Isso é lidar com o ser humano. Tem gente que... Tem uma pessoa na minha família que é uma pessoa de mau gênio. Qualquer coisinha ela usa palavreado que não deve, e com isso perde emprego, e fica com qualquer coisinha é mau gênio e falta de respeito. E ela sofre com isso. E a gente tem que olhar, orar e não fazer nada. Porque está passando o que ela mesma se embaraçou, que não sabe guardar a língua e se comportar na hora devida. E a natureza do homem só tem um que muda. É o Espírito Santo. Isso é ensinamento para a gente não se embaraçar com muitas coisas. Dói muito mais na gente, às vezes, virar as costas, do que na pessoa. Mas muitas das vezes você tem que virar as costas e deixar a pessoa passar. E olha que tem situação que às vezes o próprio Deus está tratando com aquela pessoa. Lembra o que aconteceu com Josafá? Que foi se aliançar com Acabe? Quase que ele perde a vida. Sem falar da perda dos navios que ele teve. E nós não somos diferentes. Tem coisa que é Deus que está pondo a mão. E onde ele põe a dele, a gente não pode pôr a nós. Tem gente que é simples, né? Tem até um versículo na Bíblia que eu esqueci agora. Tem gente que é simples como a pomba, mas o Senhor aconselha, fala que a serpente é astuta, né? Você sabe que a pomba, ela está vendo o carro vir, a roda passar e ela não sai do lugar? A cobra não, ela já se esguia e sai que sai doida. A pomba fica ali para morrer. A gente não pode ser simples demais com as coisas. E não pode ter a maldade no nosso coração. Para a gente estar encerrando aí, Paulinha, Provérbios 27, 10. Pode pôr lá. Olha lá, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente, inofensivo como as pombas, né? É isso aí. Provérbios 27, 10 diz assim: não deixe o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
Por isso que a gente tem que se dar bem com os vizinhos, porque às vezes teu parente mora lá na Bahia, e na hora do corre-corre é o teu vizinho que vai te socorrer. Então, ela pôde pedir vasilha emprestada. Ela não tinha... Agora tem gente que encrenca com todo mundo, né? Tá certo que tem hora que tem gente que quer tirar nós do sério. Mas é melhor ignorar do que entrar em contenda, né? Certa feita, ali na minha rua, que a vida inteira, por uma questão de saúde, porque a Bíblia diz que o justo cuida dos seus animais, ele não maltrata os animais. Então, a gente dá uma voltinha com os cachorrinhos de manhã e de tarde, para eles exercitar, para eles desestressar, porque eles têm sentimento igual nós, eles estressam, eles ficam nervosos. Meu cachorrinho mais novo, quando ele fica nervoso, ele come a pata. Então, ele é muito imperativo, ele tem que andar, né? E a minha rua, pensa numa cachorrada solta na rua. E eles levantam a perninha aqui, suja ali, e o vizinho achou graça de implicar com os meus que passa com a coleirinha. Eu cheguei na pessoa e disse assim, escuta, por que você não vai lá na prefeitura e pede para a prefeitura arrumar uma carrocinha, um lugar para arrecadar os cachorrinhos da rua? Porque os meus estão com coleirinha. Agora esses aí ficam soltos 24 horas. A pessoa não sabia onde enfiar a cara. Mas eu fui obrigada a trazer ela para uma realidade. Porque ali era realmente o inimigo querendo, né? Então você chega, estampa a verdade na cara da pessoa, ela fica até sem reação. Um tanto cachorro solto, você vai implicar com os meus que passam com coleirinha. Mas assim, falando mansamente. E passo lá todo dia. Está lá, bom dia, boa noite, boa noite. Para mim não cheira nem fede. Não é fácil ser cristão. Agora é para acabar mesmo. 26:17 de Provérbios. O que passando se põe em questão alheia, é como quem pega um cão pelas orelhas. O que acontece se você pegar um cão pela orelha? Ele vai te morder. Está passando. Está acontecendo uma coisa ali. Você não sabe nem como começou, por que começou. E às vezes você vai se meter naquela questão. Não. Cuida da sua vida. Resumindo. Porque tem situação, você vê quanta gente morre. Porque um está brigando com o outro, aí entra o outro para apartar e ele que morre. Leva uma facada, leva um tiro. Você vê como Deus ensina nós a ser prudente? Prudência. É não se embaraçar com certas coisas que estão no dia a dia, na nossa vida corriqueira. O Senhor nunca quis embaraço para nós. Tem aquele ditado, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você às vezes vai meter numa questão de briga de marido e mulher, a não ser que eles venham pedir um conselho para a gente, mas se você se mete sem ser convidado, amanhã eles estão de bem e vira a cara para você. É assim que funciona. Então, são embaraços que o Senhor não quer que a gente passe. Porque tem situação que vem para nós, você olha assim e fala, Senhor, o que eu faço agora nessa situação? E os conselhos estão aí. Tudo quanto nós meditamos são conselhos que acontecem na nossa caminhada do dia a dia. Tirando os embaraços. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E é maravilhoso. É que a gente sempre costuma dizer que tem pessoas que embaraçam até com o cardaço do tênis, né?
Tem dona de casa que eu já vi, que ela passa o dia inteirinho no armário. Às vezes o armário é 2x4. Mas ela se embaraça de uma maneira que ela não consegue sair daquele armário. E assim, a gente ser afobado demais não presta. E ser lerdo demais também não compensa. Então são embaraços do dia a dia que o Senhor vai tentando nos corrigir, nos moldando com amor, com paciência, porque isso é uma coisa que Jesus sempre teve, foi paciência para ensinar. Para que a gente venha ter uma vida com mais liberdade e paz de espírito, né? Mas então, até aqui o Senhor falou conosco. E maravilhoso a gente ter atravessado esses 7 elos, que não foi fácil. Parece que é fácil, né? Mas não é não. As coisas espirituais é complicada. Mas nós vencemos. E eu tenho certeza que vai acontecer na nossa caminhada situações que cada conselho, cada ensinamento dessa campanha do embaraço, ou coisas que estavam emaranhada, amarrada, que o Senhor vai soltando e na hora certa Ele coloca diante de nós e nós vamos testemunhar a bênção do Senhor. Amém? Paulinha, solta aí para nós orar. Rose Nascimento, avisa lá que eu estou de pé. Não tem ninguém. Aleluia. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar. Mas eles correm. Mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Com ele eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu sou de pé e quem conta o fim dos meus dias, avisa que eu sou de pé, pois quem perdeu não me abate. Glória a Deus. Enquanto não se cumprir o que ele tem a O fazer. importante é estar de pé. Aleluia. É Lindo. muito bom ficar de pé diante da situação. A gente fica prostrada nos pés de Jesus, chora, pede para o Senhor iluminar os pensamentos, para dar graça, dar força. Mas aí chega a hora que Ele diz: olha, levanta, põe-te de pé que eu quero falar contigo. Eu quero agir através da tua vida. Aleluia. Porque ninguém peleja prostrado. Quantas vezes eu preciso de alguém, Olha aí. uma força quando a coisa não vai bem. E às vezes não vai mesmo. É incrível, não adianta a gente procurar. Não tem ninguém. Só Meu Jesus. Deus, os de perto deveriam me ajudar, Às vezes não vai ter mas ajuda do de nada ninguém. eles somem sem falar, É. E o Senhor te deixa sem dar no uma deserto. explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Olha aí. Como ele eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem
estava caída. Avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com as minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. É só Ele, Se os aleluia. ataques me derrubarem e o inimigo pensar que ganhou a batalha, Deus se levanta do trono e me põe de pé. Oh, aleluia! Aleluia. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me ver. Aleluia. Você vê que aquele filho pródigo, ele estava embaraçado com as coisas deste mundo. Ele estava encantado com as mulheres, com os barulhos, com os falsos amigos. E quando ele se vê diante das bolotas de porco, e ele desejou comer aquilo, ele pensou, ele caiu em si e disse assim: como que eu deixei de comer o pão que desceu do céu? Como que eu fui capaz de deixar o meu pai, meu irmão, minha casa, minha família, os empregados? E agora eu estou aqui nessa situação. E ele se levantou e foi de encontro, aleluia, ao que ele tinha deixado. Olha como é bom, aleluia, quando a gente reconhece os embaraços. Ele teve que confessar, né? O coração dele desejou a bolota de porco. E no fim ele falou assim: e eu fui chamado para comer do pão que desceu do céu. Aleluia. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que estamos aqui nessa noite. Pai, nessa noite o Senhor nos colocou de pé diante de tanta situação. Nós não estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós queremos, Senhor, mas foi porque o Senhor nos colocou de pé. A gente fica de pé diante das adversidades, não na nossa força, mas na força